pelo material aí gerado para a rede. Obrigado mesmo, viu? Bem, agora a gente vai falar sobre uma reportagem também especial, que é sobre as crianças vítimas da guerra. Porque muita gente, né, a gente vê pessoas, infelizmente, falecendo no meio disso, e muitas crianças ficam órfãos também no meio dessa guerra. Essa reportagem é da nossa querida Solange Almeida. Souza, perdão. Gravado em 2014, meses após mais um conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o documentário Nascido em Gaza acompanha a rotina de 5 crianças vítimas da barbárie. Nove anos depois, a história se repete, no mesmo lugar, com outros personagens e ainda mais cruel. Na região de Gaza, de 2023, as crianças representam metade da população, estimada em 1.100.000 habitantes. De acordo com o Unicef, 700 crianças já morreram, 2.450 ficaram feridas nos primeiros 10 dias de conflito no Oriente Médio. Além disso, elas representam metade de todos os doentes que continuam a chegar nos hospitais da região de conflito. Em entrevista à Rede Meio Norte, o cirurgião plástico paulista Evandro Lauritzen, que atua em missões de médicos no Oriente Médio, fala sobre as sequelas mais comuns das crianças que são vítimas em áreas de guerra. As sequelas são maiores, as sequelas de trauma por bombas e por também a questão das bombas. Elas fazem destruição, e essa destruição, elas causam, por exemplo, traumatismo, tipo, você tem perdas, que a gente chama de perda de substância, ou seja, fraturas expostas, criança com queimadura, é o que é mais frequente. Nossa casa foi bombardeada sobre nossas cabeças, não sabíamos o que fazer, diz a garota, abrigada com a mãe e os irmãos em uma escola mantida pela ONU. Nós fugimos, corremos descalços com as crianças. Não tinha comida, nem água, nem roupas, diz a mãe. Hoje, nem as escolas são mais seguras. A mensagem final é do vídeo do Unicef na Palestina e alerta para a situação de locais anteriormente considerados neutros. Sobrevivendo na escassez, muitas crianças já foram separadas das famílias, ou porque os pais morreram, ou porque elas foram afastadas delas. E agora aguardam ajuda humanitária em meio a uma cidade destruída, escolas bombardeadas, hospitais devastados. I'm exhausted. Estou exausto. Ontem à noite não consegui dormir. E quando adormeci, sonhei com uma bomba. Os versos foram escritos pelo rapper MC Abdul. Ele tem só 12 anos de idade. E o vídeo, de 2 anos atrás, foi gravado num cenário distópico de Gaza, entre escombros que atravessam gerações, presas em looping temporal de uma guerra que parece não ter fim. Primeiro quero pedir desculpas, eu falei Solange Almeida porque é a nossa próxima pauta cantora, mas na verdade a reportagem é óbvio, da Cíntia Lages, inclusive uma reportagem incrível, que retrata bem o que o povo palestino está vivendo nesse momento. A gente sabe que o grupo Hamas não representa 100% do povo palestino. A Cíntia até retrata aí na reportagem que muitas crianças foram separadas dos pais, ou porque foram separadas devido à escassez de comida, ou então por estarem órfãos. Então é um cenário realmente de uma tragédia, de uma guerra sem sentido e que parece, como a Cíntia falou, está em looping. Nunca ter fim, né, Suína? Nunca ter fim, realmente. Eu até vi
uma postagem, né, nas redes sociais esses dias que me emocionou bastante. 2 pais, irmãos, né, que um tinha 2 filhos, o outro tinha 2 filhos também. Eles tiveram que escolher entre um dos filhos. E o depoimento deles era o seguinte: eu vou deixar um dos meus filhos com meu irmão e o meu irmão vai me dar um dos filhos dele. Porque se eu morrer, pelo menos um dos meus filhos vai poder sobreviver e estar com alguém de segurança. E se ele falecer, se ele morrer também na guerra, um dos filhos dele também vai estar em paz comigo. Então, nossa. ao invés de optar, né, de deixar 2 crianças ou desabrigadas ou feitas de refém, como os extremistas de Hamas estão fazendo, né, mantendo crianças em refém, eles acabaram tendo que fazer essa escolha e essa opção. Inclusive, esse é um pronunciamento do nosso presidente, do Luiz Inácio Lula, né? Ele fez um pronunciamento a semana passada, falando justamente que acha um absurdo crianças serem feitas de reféns, que as crianças deviam estar em liberdade, teriam que ser libertas e não fazer parte dessa guerra toda. Afinal de contas, criança é sempre um sinal de esperança no mundo, né? É verdade, uma coisa realmente muito triste. Você quer comentar, Mandinha? Gente, eu simplesmente fico muito triste com essa situação toda, principalmente em relação às crianças, idosos e mulheres. A gente sabe o quanto que as pessoas estão lutando ali, né, nessa guerra. Eu fico triste com algumas pessoas tirando sarro de algumas situações. A gente sabe que é uma situação muito complicada. Muitas crianças que não são assassinadas, torturadas ou ficadas de refém ficam órfãos e ficam traumatizadas com toda essa situação. Para sempre, né? Como a própria reportagem da Cíntia Lages falou, até mesmo as escolas, os abrigos não são mais seguros e a gente fica do outro lado do mundo, a gente fica apavorado em saber o quanto que essas pessoas estão precisando de ajuda e poucos estão se solidarizando com isso. É uma tristeza, realmente a reportagem ela retrata tudo o que está passando em relação às crianças e a gente fica assim com aquele sentimento de lamento, né? Aquele sentimento de tristeza em relação a tudo isso. Parabenizar a Cíntia Lages aí pelo incrível material produzido de verdade. Parabéns, viu?